Caras, então, tava pensando aqui em que tipos de vídeo eu poderia fazer, né? Em que tipos de temas eu poderia fazer aqui para o primeiro vídeo do canal. E por que não fazer um vídeo de Copa do Mundo, né? Obviamente, né? Fazer uma tier list, né? Então eu vou dar aqui a minha opinião sobre as seleções, o que eu acho que pode surpreender aí, quem pode surpreender, quem talvez pode, né, assim, não jogar bem. É bem difícil, obviamente, de prever, né, gente? Uma tier list, ainda mais envolvendo uma Copa do Mundo. É muito difícil de prever quem é que pode surpreender, quem que pode decepcionar, quem talvez seja campeã, mesmo que a gente ache que tal seleção vai ganhar a Copa, mas ela pode chegar lá e ela pode decepcionar, né? Bom, enfim. Vamos começar dos temas, né? Aqui temos o tema de vai turistar. São aquelas seleções que eu imagino que só vão chegar na Copa apenas pelo meme, né? Só por participar, né? Por exemplo, a seleção aqui de Curaçao, a gente já poderia deixar, né? E mais algumas outras, tem bastante seleção aqui. Né? Eu espero que esteja todas as seleções da Copa. Na minha visão aqui, acho que tá todas. Temos aqui as que chegam no mata-mata, que obviamente vai ter uma seleção ou outra aqui que vai chegar sim no mata-mata. Seleções que podem surpreender, que são aquelas seleções que a gente não tá dando tanta expectativa, mas eles podem talvez surpreender, talvez o México. Cadê o México, por exemplo? Um que eu poderia citar, o México. O México é uma seleção que, ainda mais que tá jogando em casa, o México pode ser um time que pode surpreender, na minha visão, sabe? Temos aqui a briga boa, que é aquelas seleções que irão brigar, obviamente, pelo título, ou que chegaram muito perto, né? E as favoritas, né? Favorita ao título. Eu botei a favorita, que eu acho que só vou botar uma seleção aqui, beleza? Então, simbora, então. Vamos... Como são 48 seleções, né, rapaziada? Vamos fazer logo de forma resumida aqui, pra poder, assim, o vídeo ficar um pouco mais curto, beleza? Então, por exemplo, Cabo Verde, Catar, eu acho também que não vai muito longe, tá? Os próprios Estados Unidos. Apesar de que... Não, mas se eu não me engano, o Catar, na última Copa, ele também não foi tão longe, né? Mas enfim, Estados Unidos, que mais? Congo eu também acho que só vai pra turistar. República Tcheca, vamos ver o que mais. Obviamente Haiti também, cara. Pô, Haiti, meu Deus, se a gente perder pro Haiti, nossa, cara, eu vou ter um treco, tá ligado? Irã, na verdade esse aqui é o Irã mesmo, vamos ver o que mais. Obviamente aqui Iraque, Jordânia, vamos ver Suécia. Não, acho que a Suécia ainda chega no mata-mata. Egito também, Áustria, Austrália acho que vai chegar mais pra turistar também. Panamá também acho, não tem muito pra onde ela possa ir na minha humilde visão. Uzbequistão também. Vou botar aqui, na verdade essa aqui eu acho que não, essa aqui é a Austrália, essa daqui é a Nova Zelândia, né? Enfim, acho que isso. Essas são todas as seleções que vão ficar aqui na seleção na tier de vai turistar. Tá? Eu acho que todas essas daqui podem chegar no mata-mata pra frente, beleza? Claro, África do Sul também acho que não vai muito longe também, tá? Também acho que a África do Sul não vai muito longe também, não. Seleções que chegam no mata-mata, obviamente, dá pra... Eu acho que a Argélia pode ir. Argélia, Arábia Saudita, a Bósnia tem se mostrado aí, né? Enfim... Várias seleções aqui. Turquia. Cara, a Tunísia também. Um jogo que ela demonstrou no Brasil, aquele futebol meio pragmático, vamos dizer assim. Acho que garante ela no mata-mata, tá? Paraguai também, acho que chega no mata-mata. Suíça. Aqui também, acho que é bom dar uma resumida, né? Acho que aqui é o que a gente pode debater mais, né? Sobre. Então, aqui, várias seleções aqui. Senegal, esse é Gana, né? Gosta do Marfim também pelo jogo que a gente teve aqui pela França. Cara, jogaram bem até, assim, conseguiram ganhar, né? Canadá, acho que também vai. Suécia consegue chegar também. Noruega. Não, acho que a Noruega dá pra deixar bem mais acima, na verdade. Equador dá pra deixar também. Escócia. E acho que é isso. E o Egito. E a Áustria também. Enfim, vamos começar aqui nas seleções que podem surpreender, que aí eu acho que assim, a gente consegue debater melhor sobre as seleções que podem surpreender na minha visão, tá? Surpreender positivamente, que eu diga, obviamente, Croácia. Cara, Croácia, tudo bem que muita gente tá dizendo que, não, mas a Croácia já tá numa geração envelhecida,
que não sei o que a Croácia não vai muito longe, cara. Em 2022, a gente também imaginava que eles não iam muito longe. Deu no que deu, cara. Então acho que sim, a Croácia pode surpreender de novo, tá? Acho que a Croácia pode surpreender de novo, dependendo de como que eles podem jogar, né? Próximo aqui, obviamente, cara, Japão. Acho que o Japão, ele também é uma seleção que pode surpreender. Quando enfrentaram a gente, eles jogaram um bom futebol, inclusive eles jogaram até melhor que a gente. Então, tudo bem, era um amistoso, talvez o Brasil não tivesse levado tão a sério, mas ainda assim eu acho que o Japão ele pode surpreender, quem sabe chegar aí nas quartas, talvez até numa semi, tá? Outra também que tá se mostrando uma seleção interessante, né? Cara, é a Colômbia, cara. A Colômbia aí de James Rodrigues, né? No auge dos seus 40 e 70 anos, que só joga pela seleção, vambora. Tem se mostrando uma seleção bem, não digo forte, mas constante. Uma seleção assim que consegue ser bem encaixada. Cara, pode surpreender, tá? Pode surpreender. Eu, por exemplo, não ficaria surpreso se chegasse nas quartas. Mas, ainda assim, eu acho que seria um grande feito para a Colômbia aqui nessa Copa. E eu acho que as últimas opções aqui na de pode surpreender, cara, Marrocos. Marrocos e Uruguai, especificamente. Acho que são seleções, sim. Tipo, o Uruguai, claro. O Uruguai, ele já não é mais aquele Uruguai, né? Ele perdeu o Suárez, por exemplo, não vai nem pra Copa. Mas eu ainda acredito que podem surpreender. Eu poderia deixar que pode chegar no mata-mata, obviamente, que eu imagino que pode. É o Uruguai, ele consegue, obviamente, mas eu acho que ele pode surpreender. Eu acho que ele tá nesse bolo de seleções que a gente não tá dando muito valor, mas que talvez chegue numas quartas, talvez numa semifinal, quem sabe. Eu acho também que a última seleção que eu vou deixar aqui vai ser a Bélgica também. Acho que a Bélgica, tudo bem, a Bélgica ainda tem um De Bruyne envelhecido, possui Courtois, mas ainda acho que ela não briga pro título, muito menos é a favorita, na minha visão, tá? Pelo menos. Chegamos então na tier de que briga boa, cara. Temos aqui algumas seleções bem interessantes mesmo, tá? Eu acho que a Alemanha vai ser aqui vai ser bastante seleções. A Alemanha, por exemplo, tá se mostrando uma seleção forte também. A volta do Neuer pode ter dado um bom acréscimo para a Alemanha. Enfim, eu acho que a Alemanha, com a chegada do Neuer, deu um bom momento. Eu acho que a Alemanha ela podia talvez até tá aqui chega no mata-mata, mas eu acho que eles podiam até decepcionar. Mas eu acho que com a chegada do Neuer em específico no gol, pra dar aquela segurança, aquela liderança, pode ser que brigue, tá, pro título. Outras seleções também, cara, tem muitas seleções. A Argentina também pelo título, apesar de que eu imagino que eles estão vindo com uma ressaca, né, por terem ganhado a Copa anterior. Existe, vamos dizer assim, aquela, entre aspas, maldição, né, de que todo campeão de Copa que joga na Copa seguinte meio que decepciona. A Argentina pode ser uma dessas, mas a gente não sabe, né? Assim, pelo elenco, eu diria que briga ainda também para ganhar mais uma Copa do Mundo, hein? Uma seleção também que eu tô botando a expectativa, tá? Eu acho que eu vou deixar a Holanda que pode surpreender, na verdade, também, porque a Holanda não é a mesma Holanda de 2022, ela não tá com o Van Dijk no auge, vamos dizer assim, claro, o auge do Van Dijk por si só já passou, ainda tem o Memphis meio envelhecido já, então eu acho que a Holanda pode surpreender, assim como surpreendeu, né, na Copa anterior, chegou nas semifinais. Quando eu vi a Copa de 22, eu jurava que a Holanda não ia passar das quartas, e passou e chegou nas semis, né, perdeu só pra campeã, inclusive, né. Temos aqui a França, né? Vamos seguir por ordem aqui, né? Vamos pela França, que briga demais pelo título, é quase que a favorita. Eu não acho ainda a favorita, tá? A favorita eu imagino que você já tem noção de quem vai ser. Eu acho que a briga muito forte, tá? Pelo título, muito forte mesmo. É uma seleção muito forte, cara. Em quesito talento, em talento bruto, a França é a que maior possui a quantidade de jogadores, cara. Literalmente, a França, ela possui meio que 3 times, cara. É bizarro.
Assim como. Assim não, né? Obviamente. Mas a Noruega também, acho que ela briga também. Porque a Noruega tá bem forte. Tá vindo com o Odegaard, tá vindo com o Haaland. E eles estão vindo com fome, cara. Eles fizeram uma eliminatórias muito bem. Muito consistente. Eu imagino que eles brigam também, assim. Eu imagino que até. Acho que eles estão à frente da Alemanha, se pá, até da Argentina no quesito de brigar mesmo pelo título. Estamos chegando na reta final, né? Eu acho que até que tá sendo, acho que um vídeo um pouco mais rápido do que eu imaginei que ficaria, apesar de que no bruto aqui deve ter uns 20 minutos já de gravação. Vamos pela Inglaterra, cara. Cara, a Inglaterra surpreendeu muita gente, não convocando os jogadores tipo Palmer, Arnold, né, Maguire. A gente sabe, inclusive, né, que mesmo que alguns deles não performem tão bem na seleção quanto nos clubes, cara, ainda assim é Copa do Mundo, cara. Copa do Mundo e vamos ver, né? Eu acho que ainda assim briga. Talvez, mas eu não sei. Talvez por conta da diminuição de jogadores, vamos dizer assim, de qualidade. Talvez pela grande qualidade eu poderia até dizer que poderiam surpreender. Mas eu acho que briga. Ainda assim, a expectativa que a gente tem da Inglaterra é sempre grande, né? Acho que também fica bem mais ou menos nesse meio termo, eu diria, cara. Acho que briga também bem forte pelo título. E a última que eu acho que briga muito forte, também junto com a França, é Portugal, cara. Portugal tá com uma geração aí muito forte. O Cristiano Ronaldo, que apesar de envelhecido, tá vindo com fome. Tem Bruno Fernandes, tem Bernardo Silva, tem Vitinha, tem João Neves. Cara, que seleção forte no papel. Vamos ver, claro, como é que vai ser na prática, né? Porque assim como algumas seleções aqui, tipo a Argentina, eu acho que, assim, pode ser que tenha chance de decepcionar, de cair cedo, mas eu acho muito difícil, cara. Eles brigam muito forte pelo título. Vamos ver como é que vai ser, cara. Vai ser muito legal, assim, ver Portugal jogar. Enfim, chegamos, então, nas duas últimas seleções, né? A nossa querida Brasa, e a seleção da Espanha, né, cara? Vamos começar por eles, que, cara, é muito... Cara, a seleção da Espanha tá muito forte, cara. Muito forte. Também, pô, com Lamine Yamal. Vamos ver como é que vai ser, cara. Assim, claro, podem decepcionar, obviamente. Mas, cara, tá muito forte essa seleção, cara. Essa seleção tá muito forte. Assim, cada peça que você olha ali, no sistema de meio campo, no ataque, mano, você percebe que a França ainda, como eu falei, a França tem praticamente 3 elencos, cara. Vamos ver como é que vai ser na prática. Mas eu acho que a França hoje, ela tá em segundo lugar. Eu acho que essa tira aqui... Deixa eu ver se consigo fazer um pouquinho mais certinho até pra ficar melhor, mais ou menos do jeito que eu imagino. Eu acho que esse aqui seria, vamos dizer, o escalonamento. Sabe, eu acho que Portugal hoje é a terceira seleção mais forte. Terceira seleção mais forte que a gente tem, em segundo lugar. A França em primeiro lugar. A Espanha, eu ia falar Portugal de novo. E por fim, chegamos finalmente na seleção, cara. Cara, pra mim, gente, a seleção poderia até botar em que pode surpreender, mas eu acho que ela briga bem, cara. Eu acho que a seleção tá, obviamente, abaixo de Espanha, tá abaixo de França, tá abaixo de Portugal, talvez até da própria Argentina também. Poderia deixar talvez aqui, talvez ela esteja abaixo de todo mundo aqui. Mas, cara, a seleção ainda é forte, cara. A seleção ainda é forte, a gente tá com expectativa, apesar de que baixa, mas a gente tá querendo acreditar na seleção. Eu acredito que a gente não vai ganhar o Hexa, tá? Eu acho que a gente não tem como ganhar o Hexa, a não ser que a gente tenha um foco e uma consistência de partidas muito boa. Mas eu acho que a gente não consegue, cara. Eu acho que a gente provavelmente, tá? Eu acho que a gente para numa semifinal. Eu acredito que numa semifinal a gente para. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que na semifinal, assim, talvez nas quartas de novo, podem cair. Podem cair. Mas acho difícil. Eu acho que dessa vez dá pra gente chegar nas semis. Enfim, não sei o que vocês acham, mas... Enfim, acho que é isso. Colocamos aqui todas as seleções. Eu acho que estão todas aqui, tá? Se eu esqueci de alguma, mil perdões. Certo? Mas eu acho que é isso, tá? As seleções que vão turistar, eu acho que estão todas essas daqui, né? Eu imagino que todos vocês concordam, né? Tipo, Curaçao, Cabo Verde, Catar, Estados Unidos, Congo, né? Haiti, inclusive tá no nosso grupo, né? Seleções que imagino que vão chegar no mata-mata, imagino que todas essas vão.
tá? E até algumas aqui também. Talvez a própria República Tcheca, tá? Eu tô subestimando muito, talvez, a República Tcheca, né? Mas eu acho que eles chegam, talvez, no mata-mata. Estados Unidos também. Por conta de ter muitas seleções, né? Por conta de ter muitas seleções, algumas vão chegar no 16 avos, né? Que na teoria eu acho que já diria ser o mata-mata, né? Então algumas aqui com certeza vão. Coreia do Sul talvez vá também. Estados Unidos, né? Eu já falei. Enfim, vamos ver aí, obviamente, como é que vai ser, né? As seleções podem surpreender, acho que são todas essas, tá? Se algumas delas aqui chegarem nas quartas, quem sabe numa semifinal, até mesmo na decisão, cara, seria muito surpreendente, cara, na minha humilde opinião. Essas daqui, obviamente, seriam as que brigam pelo título: França, Portugal, Inglaterra, Noruega, Alemanha, Argentina, Brasil. Imagino que todos eles brigam, alguns vão parar nas semis, alguns pouquinhos vão parar talvez nas quartas, ou se não até antes, né? Dependendo do chaveamento aqui, pode ser que eles caem antes, alguns. Mas eu imagino que todos eles brigam pelo título, tá? E a favorita pra mim é a Espanha, tá? Claro, alguns vão considerar a França pelo talento, mas eu acho que a Espanha, por conta de tudo, né? Por conta do equilíbrio, eu acho que a Espanha ganha da França nesse quesito. Rapaziada, é isso. Esse aqui é o primeiro vídeo e eu acho que vai demorar pra sair o segundo, né? Eu vou focar mais nos shorts do que em vídeos em si, mas eu prometo que, cara, quanto mais inscritos, quanto mais de vocês chegarem ao meu canal, eu prometo, tá? Eu prometo de coração que eu vou fazer o meu melhor aqui pra trazer vídeos de mais qualidade ainda do que esse, né? Esse aqui, obviamente, é o primeiro vídeo, imagino que a qualidade não deve ser das melhores, mas por hoje é isso. Valeu!